Estou muito feliz de estar aqui. Estoy muy feliz de estar aquí. E eu estava pensando como Deus, na sua infinita soberania, está guiando o assunto para o dia de hoje. Yo estoy ahí agradecido a Dios porque como Dios en su infinita misericordia está guiando todo para el día de hoy. Eu não tinha combinado com o pastor Jairo, No había coordinado con el pastor Jairo, mas ele falou o mesmo tema que nós queremos falar hoje à noite. pero él habló el mismo tema que nosotros queremos abordar en esta noche. Então, hoje nós queremos falar um pouco mais sobre essa bênção chamado discipulado. Queremos hablar hoy un poco más sobre esa bendición llamado discipulado. É muito importante nós entendermos Es muy importante entendernos que a igreja não deve ser como nós queremos que seja. Es importante entender que la iglesia no debe ser como nosotros queremos que sea. Igreja não é o que eu acho que é. La iglesia no es lo que yo pienso que es. Igreja deve ser o que Deus planejou para ser. La iglesia debe ser lo que Dios planificó que debe ser. Quem é o dono da igreja não é o pastor. ¿Quién es el dueño? El pastor no es dueño de la iglesia. Não é o fundador da igreja. Tampoco es el fundador de la iglesia. O Senhor da igreja é Jesus. El Señor de la iglesia es Jesús. E ele disse: eu edificarei a minha igreja. Y él dijo, yo edificaré mi iglesia. É importante você lembrar que Jesus disse eu. Es importante que usted recuerde que Jesús dijo yo. Ele não disse você. No dijo ustedes. Ele não disse o pastor. Tampoco dijo el pastor. Ele não disse que é a esposa do pastor. O tampoco la esposa del pastor. Que vai construir, edificar a igreja. Que va a construir o edificar la iglesia. Ele disse eu edificarei. Él dijo yo edificaré. Então é muito importante. Entonces es muy importante que quem edifica a igreja. Que quien edifica la iglesia é Jesus. Es Jesús. E ele vai edificar do jeito dele. Y él va a edificar de la manera que él cree. Da forma dele. A la forma de él. Com os valores dele. Con los valores de él. Então a igreja não é para ser a minha igreja. Entonces la iglesia no es para que sea mi iglesia. A nossa igreja. O nuestra iglesia. Porque Jesus disse eu. Porque Jesús dijo yo edificarei a minha igreja. Edificaré mi iglesia. Nós esquecemos que a igreja é de Jesus. Nosotros olvidamos que la iglesia es de Jesús. Eu costumo falar quando estou me referindo à igreja, eu falo a minha igreja. Yo acostumbro hablar refiriéndose a la iglesia, a mi iglesia. Mas na verdade não é minha. Pero la verdad es que no es mi é de Jesus. Es de Jesús. Por que é importante entender isso? ¿Por qué es importante entender eso? Por que é importante acreditar desse jeito? Porque es importante creer de esa manera. Porque às vezes Jesus quer fazer uma mudança na igreja. Porque a veces Jesús quiere hacer algún cambio en la iglesia. E às vezes as pessoas não deixam. Y entonces algunas veces las personas no dejamos. Fala não. Y decimos no. Não, Jesus. No, Jesús. Não, Espírito Santo. No, Espíritu Santo. Nós não acreditamos no, assim. No creemos así. Nós não pensamos assim. No pensamos así. Não. No. E Jesus não tem liberdade. Y Jesús entonces no tiene la libertad. Ele não tem autoridade. Ni autoridad. Para fazer as mudanças. Para hacer los cambios. Para fazer a edificação. Para edificar. Do jeito que Ele quer. De la manera que Él quiere. Amém? Amén. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Nós sempre falamos assim. Nosotros siempre hablamos así. O pastor titular da nossa igreja. El pastor titular de nuestra iglesia. É o Espírito Santo. Es el Espíritu Santo. E ele que dirige. Y es él quien dirige. Ele faz o que ele quer. Él hace lo que él quiere. Ele faz como ele quer. Él hace como él quiere. Ele faz do jeito que ele quer. Él hace de la manera que Vem, Espírito Santo. Ven, Espíritu Santo. Lidera a nossa igreja. Lidera nuestra iglesia. Amém? Amén.
Porque às vezes o pastor está ouvindo a voz do Espírito Santo Porque a veces el pastor está oyendo la voz del Espíritu Santo e ele quer conduzir a igreja do jeito que o Espírito Santo quer, y entonces él quiere conducir la iglesia de la manera que el Espíritu Santo quiere. mas aí alguém se levanta e fala: nós não concordamos. Y entonces a veces hay personas que se levantan y dicen, nosotros no estamos de acuerdo. E a gente pergunta: de quem é a igreja? Y entonces es la pregunta, ¿no? ¿De quién es la iglesia? É sua ou é de Jesus? Y entonces la pregunta ¿es tu iglesia, es tuya o es la iglesia de Jesús? É de Jesus? ¿Es de Jesús? De quem é essa igreja ¿De aqui? quién es esta iglesia aquí? Ele pode falar: essa é a minha igreja. Entonces él puede decir, hablar, esta es mi iglesia. Ele fala: eu edificarei a minha igreja. Entonces él puede hablar, yo edificaré mi iglesia. Se ele vai edificar a igreja, Si él va a edificar la iglesia, vai ser do jeito que ele quer. entonces va a ser de la manera que él quiere. O banheiro vai ser onde ele quer. Los baños van a ser donde él quiere. A cor vai ser da tinta, vai ser do jeito que ele quer. A cor da tinta, color. El color. É o color? El color va a ser de la manera que él quiere. Amém? Amén. Eu já contratei pedreiros Ya contraté constructores o albañiles para construir uma casa para mim. para construir una casa para mí. Então eu sei como eu quero a minha Entonces casa. yo sé cómo quiero mi casa. Eu sei onde eu quero colocar o quarto. Yo sé dónde quiero colocar un cuarto, Eu sei onde eu quero colocar a cozinha. dónde quiero la cocina. Eu tenho um projeto, um plano. Tengo ahí un proyecto, un plan. No. E aí eu entrego para o construtor Entonces ahí yo le entrego al constructor e falo: vem me ajudar a construir minha y casa. entonces le digo, ven a ayudarme a construir mi casa. Só que aí o construtor, o pedreiro, fala: não gosto dessa ideia. Solo que ahí el albañil puede decir, no, no me gusta de esa manera. No. Seria melhor se fosse do outro jeito. Entonces sería mejor si fuera de esta otra manera. E eu olho para ele: Y entonces yo le miro a él, mas a casa é minha. la casa es mía. Eu quero construir como eu gosto. Yo quiero construir como a mí me gusta. Às vezes Jesus não tem liberdade de fazer o que ele quer na igreja. A veces Jesús no tiene la libertad de hacer lo que Él quiere en la iglesia. Teve uma época que quando nós começamos a implementar o discipulado e as células, Hubo una época en que nosotros quisimos implementar el discipulado y las células algumas pessoas: eu não concordo. y decían algunas personas, yo no estoy de acuerdo. Eu sou fundador desta igreja. Yo soy el fundador de esta iglesia. Eu não concordo. No estoy de acuerdo. Aí Jesus fala: Y ahí Jesús habla. mas a igreja é minha. La iglesia es mía. Amém? Amén. Então, o que nós temos que fazer? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nós temos que falar: Jesus, como que o Senhor quer? Entonces tenemos que decir, Jesús, haz como quieras. Eu quero só te ajudar a edificar a igreja. Yo solo quiero ayudarte a edificar la iglesia. É o Senhor que vai construir. Es el Señor quien va a construir. Eu quero saber onde e como o Senhor quer construir. Yo solo quiero saber dónde y cómo usted quiere construir. Então, nós precisamos saber como é a igreja dos sonhos de Deus. Entonces queremos saber cómo es la iglesia que el Señor soñó. O que Deus tem em mente quando Ele pensou: eu vou construir e edificar uma igreja? Tenemos que saber qué es lo que el Señor tenía en mente cuando dijo, yo edificaré mi iglesia. O que uma igreja deve estar fazendo? ¿Qué cosa la iglesia, qué es lo que la iglesia debería estar haciendo? Qual é o papel da igreja? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Qual é o objetivo da igreja? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Qual é a função da igreja? ¿Cuál la función de la Qual é a iglesia? missão da igreja? ¿Cuál la misión? E se eu faço parte da igreja, Y si yo hago parte de esa iglesia, se eu sou a igreja, y si yo soy de la iglesia, então o que eu devo estar fazendo? entonces, ¿qué es lo que yo debo estar haciendo? Amém? Amén. E uma das coisas que Jesus disse para nós Y una de las cosas que Jesús nos dijo é Mateus 28:18. está en Mateo 28, 18.
San Mateo 28. Amém? Alguém pode ler para nós? Você pode ler, pastor? Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bien. 19 Por también. tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está claro aqui Está claro ahí uma coisa. una cosa. Jesus disse: a autoridade é minha. Jesús dijo: la autoridad es mía. A última palavra é minha. La última palabra es mía. Não é como eu quero. No es como yo quiero. Não é como você quer. No es como usted quiere. Quem é que tem a autoridade final e maior ¿Quién es el que tiene la autoridad final y la más grande sobre a igreja? sobre la iglesia? Jesus. Es Jesús. Amém? Amén. Então, quando o meu pastor fala assim, nós vamos implementar o discipulado. Entonces cuando el pastor habla, vamos a implementar el discipulado, A primeira pergunta é: la primera pregunta es: Jesus, o senhor quer discipulado na igreja? Jesús, ¿tú quieres discipulado en la iglesia? Ele quer. Él quiere. Ele quer. Él quiere. Então, a igreja dos sonhos de Deus, a igreja que ele sonhou no seu coração, pratica discipulado. Entonces la iglesia que él soñó debe practicar el discipulado. Não é uma invenção de homens. Eso no es una invención de hombres. Não é uma ideia do pastor. No es idea del pastor. Não é algo que parece que é bom. No es algo que parece que es bueno. É uma ordem. Es una orden. É um ensino. Es una enseñanza. É um mandamento. Y es mandamiento. De quem? ¿De quién? Do dono da igreja. Del dueño de la iglesia. Amém? Amén. Daquele que tem autoridade sobre a igreja. De aquel que tiene autoridad sobre la iglesia. Ele começa lembrando a gente. Él nos comienza recordándonos eso. Jesus começa dizendo assim: eu tenho toda a autoridade. Jesús comienza diciendo así: yo tengo toda autoridad. Ele sabia que ele ia dar uma ordem. Él sabía que él tenía que dar una orden. Mas antes dele dar a ordem, Pero antes de dar esa orden, ele me lembra. él me recuerda. Ele te lembra. Él te recuerda a ti Ele é a autoridade. que él es la autoridad. Amém? Amén. Não é como eu quero. No es como yo quiero. Ah, mas eu sou um pastor diferente, eu não gosto disso, eu sou um pastor com outra formação. Ah, bueno, yo soy un pastor que no me gusta de eso. Yo soy un pastor con otra formación. Eu tenho outra teologia. Tengo otra teología. Mas Jesus disse: Pero Jesús dijo: toda autoridade me foi dada, toda autoridad me fue dada no céu e na terra. en el cielo y en la tierra. Eu não quero saber qual é a sua teologia. Yo no quiero saber cuál es tu teología. Eu quero que você me obedeça. Yo quiero que tú me obedezcas. Amém? Amén. Então eu quero obedecer Jesus. Entonces yo quiero obedecer a Jesús. Então eu, como pastor, falo: sim, Senhor. Entonces yo como pastor hablo y digo: sí, Señor. Como é que o Senhor quer? Como tú quieras. Como é a igreja? ¿Cómo es la iglesia? Me dá a planta. Dame el plan. A planta, o projeto. Dame el proyecto, el plano. Porque eu quero construir Porque yo quiero construir de acordo com o teu plano. de acuerdo con el plano que tienes. De acordo com o teu projeto. De acuerdo con tu proyecto. Amém? Amén. Porque um dia, quando Jesus voltar, Porque un día cuando Jesús vuelva para ele buscar a sua igreja, para que Él busque su iglesia, ele vai buscar a igreja dele. Él va a buscar la iglesia de Él. Eu já falei para alguns pastores: cuidado, Yo ya hablé a algunos pastores y les dije: cuidado, porque você pode estar construindo a sua igreja. porque usted puede estar construyendo
tu iglesia. E quando Jesus voltar para buscar, ele não vem buscar a tua igreja. Y cuando Jesús viene a buscar su iglesia, no va a buscar Ele vem tu buscar iglesia. a igreja dele. Él viene a buscar la iglesia de Él. E se você não está edificando de acordo com o projeto dele, Y si tú estás edificando, haciendo una iglesia que no está en acuerdo con el proyecto de Él, essa igreja é tua, esa iglesia es tuya, não a dele. pero no de Él. Então, se ele vier Entonces, si Él viniere e ele não levar a sua y igreja, Él no lleva tu iglesia, você não pode reclamar. tú no podrías reclamar. Jesus, Jesus! Jesús, Jesús. Ele disse, eu não te conheço. Y Él va a decir, no te conozco. Ah, mas nós estamos expulsando os demônios. Ah, pero nosotros hemos estado expulsando demonios. Nós estamos curando os enfermos. Estamos sanando a los enfermos. Ah, não era a igreja aqui. No, pero no era la iglesia que yo quería. Essa é a sua igreja. Esta es tu iglesia. Parabéns. Felicitaciones. Uma boa igreja. Buena iglesia. Continue com sua igreja. Continúe con su iglesia. Eu vim buscar a minha igreja. Pero yo vine a buscar mi iglesia. Amén. Amén. Então você quer seguir a igreja do pastor ou a igreja de Jesus? Entonces, ¿tú quieres seguir la iglesia del pastor o la iglesia de Jesús? Amém? Amén. Mais que eu conheço o seu pastor, mais que eu conheço o seu pastor, Más que yo conozca a su pastor, mais que eu vejo que o coração dele, aun cuando yo vea el corazón conozca el corazón de él, ele quer construir a igreja de Jesus. él quiere construir la iglesia de Jesús. Não a igreja dele, No la iglesia de él, não da teologia dele, no la teología de él, mas a igreja de Jesus. pero sí la iglesia de Jesús. São poucos pastores que estão abertos para aprender. Okay. Son pocos pastores los que están abiertos para aprender. São poucos pastores que querem viajar para um outro país para aprender o que Deus está fazendo. Son pocos los pastores que quieren aún viajar a otros países para aprender lo que Dios quiere. O Está meu haciendo. pastor, Mi pastor, ele tem essa vantagem. él tiene esa ventaja, Ele tem esse costume, essa cultura él tiene esa costumbre, esa cultura de estar aprendendo, viajando, vendo o que o Espírito Santo está de fazendo. estar aprendiendo, viajando y viendo qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Ele não é Él no es así. tapado, Tapado, gostoso sería, ¿no? ele está aberto. Él está abierto. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz: Em Apocalipse. ouça En Apocalipsis la palabra de Dios dice, oiga o que o Espírito está dizendo para a noiva. lo que el Espíritu está diciendo a la nueva, O que a la o novia. Espírito está dizendo para a noiva. ¿Qué es lo que el Espíritu está diciendo a la Noiva, novia? você é igreja noiva. Usted, iglesia, es la novia. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo hoje? Usted está escuchando lo que el Espíritu Santo le está diciendo hoy. Porque algumas igrejas falam, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Porque hay muchas iglesias que hablan y dicen, hey, estoy oyendo la voz del Espíritu Santo. Mas quando? ¿Pero cuándo? Em 1900. En 1900. Foi a última vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Fue la última vez que escucharon la voz del Espíritu Santo. Mas o Espírito Santo está falando todos os dias. Pero el Espíritu Santo está hablando todos los días. Nós precisamos estar atualizados. Necesitamos estar actualizados. Nós precisamos seguir a nuvem. Necesitamos seguir la nube. No deserto havia uma nuvem. En el desierto había una nube E Moisés estava de olho na y nuvem. usted tenía que estar mirando la nube. Então, quando a nuvem parava, Cuando la nube para, Moisés dizia: Vamos parar. Moisés decía, vamos a parar. Nós vamos acampar aqui. Vamos a acampar aquí. Quando a nuvem levantava e se movia, Y cuando la nube se levantaba y se movía, Moisés dizia: Vamos ajuntar as barracas e vamos seguir a nuvem. entonces Moisés decía, vamos a levantar las tiendas y vamos a seguir a la nube. E todo o povo levantava junto com sua liderança. Y todo el pueblo se levantaba junto con el liderazgo. Moisés nunca falou assim: Nuvem, hoje eu estou com preguiça, não vou levantar não. Moisés nunca dijo, nube, yo estoy hoy día un poco así con pereza, no me voy a levantar. Eu vou ficar mais 3 dias aqui. Me voy a quedar 3 días más aquí. Se quiser ir embora, nuvem, você pode. Nube, si quisieres vaya yendo. No. Tem pastor, tem igreja que a nuvem já está 1 ano. Hay pastores, hay iglesias que la nube ya está hace un año que lejos. Já foi. Ya se fue.
E a igreja ficou acampada. Y la iglesia quedó ahí acampando E a nuvem foi embora. y la nube se fue. Também nunca aconteceu lá no Velho Testamento. También nunca aconteció en el Velho Testamento. Antiguo Testamento Que a nuvem se levantou. que la nube se levantó. Moisés falou, vamos seguir a nuvem. Moisés dijo, vamos a seguir la nube. Mas teve algumas pessoas que falaram, eu não vou, Moisés. Mas hubo algunas personas dice, que no hablaron. Yo voy a quedar, Moisés. Eu vou ficar aqui. Me voy a quedar aquí. No fue. E se a nuvem está falando com a igreja, se a nuvem está se movendo, nós precisamos seguir a nuvem. Entonces, si la nube se está moviendo, nosotros necesitamos seguir con la nube. É importante você entender Es importante que usted entienda que não é Deus que tem que seguir a sua teologia, que no es Dios quien tiene que seguir tu teología, é você que tem que seguir a Deus. eres tú quien tiene que seguir a Dios. Eu já tive que mudar de ideia várias vezes. Yo ya tuve que cambiar de idea varias veces. Ninguém gosta de mudança. A nadie le gusta cambiar. Todo mundo gosta daquele jeito. Eu já acostumei, eu já sei como é. A todo el mundo le gusta, ¿no es cierto?, aquella manera, ya me acostumbré, yo ya sé cómo funciona. Mas Deus é um Deus que está em mudança. Pero Dios es un Dios que está cambiando, avanzando. Deus é um Deus em movimento. Dios es Dios de movimiento. Deus é um Deus que está trabalhando. Dios es Dios que está trabajando. O jeito de ganhar os peruanos há 100 anos atrás era de uma forma. La manera de ganar peruanos 100 años atrás era de una manera. Hoje, se você quer continuar ganhando os peruanos, você tem que se adequar àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Si hoy usted quiere ganar a los peruanos, tienes que acomodarte a aquello que el Espíritu Santo hoy está hablando. Eu fui ganho quando eu tinha 17 anos. Yo fui ganado para Cristo cuando tenía 16 años. Naquela época eu estava nas drogas. Aquella época yo estaba en las drogas. Naquela época eu estava vivendo uma vida dissoluta. En aquella época yo estaba viviendo una vida disoluta. O jeito como me ganharam para Jesus naquela época La manera como me ganaron a mí en aquella época, não funciona mais hoje. hoy no funciona más. Se eu quero continuar ganhando jovens hoje, Si yo quiero continuar ganando jóvenes hoy, eu tenho que ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. tengo que oír lo que el Espíritu está diciendo. Amém? Amén. Se você quer continuar sendo igreja de Jesus, Si usted quiere continuar siendo de la iglesia de Jesús, eu tenho que continuar seguindo Jesus. entonces tienes que continuar siguiendo a Jesús. Aleluya. Quando você vê a Jesus atuando aqui na terra, Cuando usted ve a Jesús actuando aquí en la tierra, ele usava estratégias diferentes. él utilizaba estrategias diferentes. Ele curou vários cegos, Él curó varios ciegos mas cada cego ele curava de um jeito. y cada ciego curaba él de una manera distinta. Amém? Amén. Eu preciso saber como Deus quer que eu cure este cego. Yo necesito saber cómo Dios quiere que yo cure a este ciego. Nós temos que estar atentos, Entonces tenemos que estar atentos. porque até as classes sociais hoje se ganha de forma diferente. Que hasta las clases sociales hoy se deben ganar de manera diferente. Se nós queremos ganhar as pessoas pobres, Si queremos ganar a las personas pobres, nós vamos entrar com um tipo de estratégia. vamos entonces a tener un tipo de estrategia. Se queremos ganhar a classe média, Y si queremos ganar clase media, vamos entrar com outro tipo de entraremos estratégia. con otro tipo de estrategia. Se queremos ganhar a classe média alta, Y si queremos ganar a los de clase media alta, vamos ter que entrar com outro tipo de entonces estratégia. tendremos que ingresar con otro tipo de estrategia. Lá no Brasil, se Allá- nós queremos ganhar as pessoas do norte, Allá en el Brasil, si nosotros queremos ganar a las personas del norte, nós vamos usar um tipo de estratégia. vamos a utilizar un tipo de Se estrategia. você quer ganhar as pessoas mais do sul, Y si nosotros queremos ganar a los que están más al sur, nós vamos ter outro tipo de estratégia. entonces tendremos otro tipo de estrategia. Nós estamos morando agora em São Paulo. Ahora nosotros estamos viviendo en Sao Paulo Nós temos que usar outro tipo de estratégia. y tenemos que utilizar otro tipo de estrategia. Mas se você falar, não, eu penso assim, e vai ser assim, Pero si usted habla, no, yo pienso así y va a ser así, você não vai fazer muita coisa.
tú no vas a hacer mucho. Porque Jesus é dinâmico. Porque Jesús es dinámico. Amém? Amén. A nossa igreja não praticava discipulado. Nuestra iglesia no practicaba el discipulado, Mas um dia nosso pastor entendeu pero un día nuestro pastor entendió que discipulado não é uma opção, que discipulado no es una opción, não é uma alternativa. no es una alternativa. Discipulado é a missão da igreja. El discipulado es la misión de la iglesia. Eu não me entendo como que muitas igrejas continuaram por muito tempo sendo igrejas sem fazer discipulado. Yo no entiendo cómo muchas iglesias continuaron mucho tiempo sin hacer discipulado, Quando a ordem de Jesus era muito clara. cuando la orden de Jesús era muy clara. Quando a igreja estava começando com Jesus Cuando la iglesia estaba comenzando con Jesús, e ele reuniu seus discípulos, reunió a sus discípulos ele deu a ordem muito clara: vão y le dio una orden muy clara: id y façam discípulos. hagan discípulos. E o que nós estamos fazendo? ¿Y qué estamos haciendo? A gente está fazendo visita? ¿Aún está haciendo visitas? A gente está evangelizando? ¿Estás evangelizando? A gente está tomando cafezinho com os crentes? Hay gente que está tomando cafecito con los creyentes. A gente está dando folhetinho para os descrentes? Hay gente que está dando folletitos a los no creyentes. A gente está cantando? Hay gente que está cantando. A gente está dando alguma ofertazinha? Hay gente que está dando alguna ofrendita. Estamos fazendo muita coisa, Estamos haciendo mucha cosa, menos fazendo discípulos. menos haciendo discípulos. Uau! ¡Wow! E o que você vai dizer ¿Y qué es lo que tú vas a decir quando você encontrar com Jesus? cuando te encuentres con Jesús? E ele perguntar: o que você fez da sua vida? Y Él te va a preguntar: ¿qué es lo que hiciste en tu vida? Ah, eu ia todo domingo na igreja, Jesus. Ah, yo iba todos los domingos a la iglesia, Eu Jesús. ia todo domingo ouvir a pregação do pastor. Todos los domingos oía la predicación del pastor. Eu cantava: quão grande é o meu Deus. Yo cantaba: cuán grande es mi Dios. Eu dava 5 soles Sí. todo domingo para a igreja. Yo daba 5 soles todos los domingos en la iglesia. E você vai olhar nos olhos de Jesus Y usted va a mirar los ojos de Jesús e ele vai dizer: você fez discípulos? y Él te va a decir: ¿hiciste discípulos? Me mostra os discípulos que você fez. Muéstrame los discípulos que hiciste. Oh, Ah, eu esqueci, Jesus. olvidé, Jesús. Eu não sabia que era para fazer No isso. sabía. Uau! Wow. Ele que disse: Él es quien nos dice: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. E eis que estou convosco todos os dias até Y a he conclusão. aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amém? Amén. Qual é a garantia que Jesus vai estar comigo todos os dias? ¿Cuál es la garantía que Jesús va a estar conmigo todos los días? A promessa que ele disse: eu vou estar com você todos os dias. La promesa que Él dice que yo voy a estar con ustedes todos los días. Quando? ¿Cuándo? Quando eu estiver obedecendo o seu mandamento. Cuando estuvieran obedeciendo esos mandamientos. Ele vai estar comigo. Él va a estar conmigo. Quando? ¿Cuándo? Quando eu saio para fazer discípulos. Cuando yo salgo a hacer discípulos. Ah, alguém falou assim: mas pastor, eu não tenho dinheiro para ir para todas as nações. Alguien habló así: pero pastor, yo no tengo dinero para ir a todas las naciones. O Peru é uma nação? ¿El Perú es una nación? Amém? Amén. É uma nação? ¿Es una nación? Então começa pelo Peru. Entonces comienza por el Perú. Começa a fazer discípulo desta nação. Comienza a ser discípulos en esta nación. Eu nunca ouvi que a palavra de Deus Yo nunca oí que la palabra de Dios me diz me dijera que o meu chamado principal que mi llamado principal é congregar todo domingo. es congregarse todos los domingos.
A palavra de Deus diz que eu não devo deixar de congregar. La palabra de Dios dice que yo no debo dejar de congregarme. Mas alguns crentes pensam que a única coisa que eles têm que fazer na vida é isso. Pero algunas personas o creyentes piensan que la única cosa que deben hacer es eso, o sea, congregarse. Você fala assim, você encontra um cristiano Usted hace así, se encuentra con un cristiano, e pergunta, o que você faz como cristiano? entonces dice, ¿qué es lo que tú haces como creyente? Eu vou na igreja todo domingo. Yo voy a la iglesia todos los domingos. E o que mais? ¿Y qué más? Solo. Solo eso. Deus não salvou você para você só ir para a igreja todo domingo. Dios no te salvó a ti para que solo vayas todos los domingos a la iglesia. Amém? Amén. Deus salvou você Dios te salvó a ti porque Ele queria que você fizesse na terra porque Él quiere que tú hagas en la tierra discípulos. discípulos. Amém? Amén. Discípulos. Discípulos. Agora, é importante entender Ahora, es importante entender que o princípio do discipulado que el principio del discipulado é uma verdade que atravessa a Bíblia toda. es una verdad que atraviesa toda la vida, Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. toda la Biblia, que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Você vai ver a prática do princípio do discipulado em toda a Bíblia. Usted va a ver la práctica del principio de discipulado en toda la Biblia. Você vai ver que nós encontramos o discipulado sendo praticado e revelado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Usted va a ver que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vas a ver el discipulado revelado. Nós vamos ver, por exemplo, Moisés Veamos, por ejemplo, a Moisés discipulando Josué. discipulando a Josué. Hoje de manhã nós falamos com os pastores sobre sucessores. Hoy en la mañana nosotros hablamos con los pastores sobre lo que es la sucesores. Se Moisés não tivesse treinado, discipulado Josué, Si Moisés no hubiera entrenado, discipulado a Josué, quem iria ajudar a atravessar o Jordão? ¿quién hubiera ayudado a atravesar el Jordán? Porque Moisés morreu. Porque Moisés murió. Mas quando Moisés morreu, Pero cuando Moisés murió, Deus chega e fala: Josué, y entonces Dios habló, Josué, agora a bola está com você. ahora la pelota está contigo. Você que vai continuar. Eres tú quien va a continuar. Agora, se Moisés não tivesse treinado ninguém Ahora, ¿qué pasa si Moisés no hubiera entrenado a nadie e ele tivesse morrido, y él hubiese muerto? e Deus ia, Y Dios, e agora? ¿y ahora? Quem vai liderar o povo? ¿Quién va a liderar el pueblo? Deus tinha Josué porque Moisés treinou Josué. Dios tenía a Josué porque Moisés había entrenado a Josué. A gente vê Elias La gente ve, nosotros vemos a Elías no Antigo Testamento en el Antiguo discipulando Testamento Eliseu. discipulando a Eliseo. Eliseu era discípulo de quem? ¿Eliseo era discípulo de quién? De Elias. Elías. E você é discipulador de quem? ¿Y usted es discipulador de quién? Pastor, eu não sabia Pastor, yo no sabía que eu tinha que ser um discipulador. que yo tenía que ser un discipulador. Ah, Aí eu te pergunto, não tem lido a Bíblia? ¿no sabías? Está na Bíblia. Está en la Biblia. Quem tem Bíblia aí? Levanta a Bíblia. Levanta la mano si entendiste. Não é. Ser crente não é o que eu acho que é ser crente. Ser creyente no es lo que yo pienso que es ser creyente. Ser crente é ser aquilo que Deus te chamou para ser. Ser creyente es ser aquello para el cual Dios te llamó. E Deus te chamou para fazer discípulos das nações. Y Dios te llamó para ser discípulos en las naciones. Amém? Amén. Está compreendendo? Você fala, pastor, mas eu sou muito ocupado.
Pero usted puede decir, pastor, pero estoy muy ocupado. Olha aqui para mim. Mírenme, por favor. Você tem coragem de dar essa desculpa para Jesus? ¿Tú tuvieras ese valor para presentar esa excusa delante de Jesús? Tem? ¿Tendrías? Você vai ter coragem de chegar para Jesus? Eu não fiz nenhum discípulo. ¿Tendrás el valor de decir delante de Jesús, yo no hice ningún discípulo? Me perdoe. Perdóname, Eu estava muito ocupado. estaba muy ocupado. Eu tinha 10 filhos. Yo tenía 10 hijos, Eu trabalhava. trabajaba, Eu estudava. estudiaba, Eu gostava de dormir. me gustaba dormir. Eu gostava de ver futebol. Me gustaba ver fútbol. Eu não tinha tempo, Jesus. No tenía tiempo, Jesús. Você tem coragem de dizer isso para ele? ¿Tendrías el valor de decirle eso a Jesús? Deixa eu te dizer, Déjame decirte, é privilégio es un privilegio obedecer Jesus. obedecer a Jesús. É privilégio Es un privilegio estar unido com Jesus, estar unido con Jesús, ajudando a edificar a igreja, ayudando a edificar su iglesia, tocando as gerações, tocando las generaciones, alcançando as nações, alcanzando las naciones, os bairros, los barrios, a minha rua, mi calle, a minha família. mi familia. Amém? Amén. Aleluya. Você sabe por que a vida é sem graça para alguns crentes? Usted sabe que por qué la vida parece no tener gracia para algunos creyentes. Você sabe por que parece que alguns crentes são tão tristes? ¿Tú sabes por qué algunos creyentes parecen estar así un poco tristes? Eu costumo dizer que eles têm uma aparência igual a cara de cavalo. Assim. Yo acostumbro decir, ellos tienen la apariencia como la de un caballo. Así está fuerte. Porque parece que as pessoas que não têm Jesus no coração, os descrentes, parece que eles são mais felizes, mais alegres. Cuidado, parece que las personas que no tienen, o sea, los mundanos, parecen ser más alegres que los creyentes. Por que alguns crentes são tristes? Entonces, ¿por qué algunos creyentes ahí están así? Eles carregam a tristes? Bíblia deles. Ellos cargan la Biblia. Sabe o que eu descobri? ¿Sabes qué es lo que yo he descubierto? Porque a alegria está Porque la alegría está não somente em seguir Jesus, no solamente en seguir a Jesús, mas servir Jesus. sino en servir a Jesús. Aleluya. Quando eu estou seguindo Jesus Cuando yo estoy siguiendo a Jesús e servindo com Jesus, y sirviendo con Jesús, ajudando Ele na edificação, ayudando a Él edificando, a vida se torna emocionante. la vida es emocionante. Você tem alegria. Usted tiene alegría. Aleluya. Desde muito cedo, Desde muy temprano, como novo convertido, como un nuevo convertido, eu já fui orientado yo fui orientado para liderar uma célula. desde bastante jovencito en mi vida cristiana, me fui orientado para liderar una célula. E eu fui começando a me envolver na obra de Entonces yo Deus. estaba ya involucrado en la obra de Dios. Eu gosto disso. A mí me gusta eso, me encanta. Agora, quando a pessoa só vai para a igreja, Ahora, cuando la persona solo va a la iglesia, canta uma música para Jesus, canta una música para Jesús, dá 5 soles da 5 soles e volta para casa, y vuelve a su não casa, faz mais nada. no hace más nada. Ele fica sempre pensando, está faltando alguma coisa. Y entonces luego dirá, algo me falta. Está faltando alguma coisa. Algo me falta. E o que é, Jesus? ¿Qué es Jesús? Eu já tenho o Senhor. Yo ya tengo al Señor. Aí Jesus olha, é verdade. Ahí el Señor le dice, es verdad. Agora você só precisa me obedecer. Ahora tú estás necesitando Você só obedecerme. precisa se envolver comigo. Tú necesitas involucrarte No conmigo projeto de ganhar as en un nações. proyecto de ganar a las personas. Amén. Amén. Abrir a sua casa. Abrir tu casa.
começar a receber uma célula, comenzar a recibir una célula, liderar junto com outras pessoas, liderar junto con otras personas, acompanhar os novos convertidos. acompañar a los nuevos convertidos. Uau, você começa a ficar empolgado. Usted va a estar ahí Você começa a ficar entusiasmado. animado. Usted va a glorificar. Você começa a sentir, a minha vida é útil. Entonces tú vas a decir, mi vida es útil. Amém? Amén. Quando nós não estamos envolvidos na obra de Deus, Pero cuando no estamos involucrados en la obra de Dios, muitas vezes a gente tem tempo demais. muchas veces la gente tiene tiempo de sobra. Aí sabe o que vai fazer? Ahí sabes qué va a pasar. Eu vou pecar. Voy a pecar. Eu vou pecar. Voy a pecar. Mas quando você está ocupado, Pero cuando tú estás ocupado, você não tem tempo para pecar. no tienes tiempo para pecar. Amém? Amén. Você está pensando, eu preciso orar pelo meu discípulo. Usted está pensando, si tengo que orar por mi discípulo, Eu preciso orar pela minha célula. tengo que orar por mi célula, Eu preciso orar pelo meu vizinho. tengo que orar por mi vecino, Eu quero ganhar meu colega lá na faculdade. quiero ganar a mi colega ya en la universidad, Eu quero fazer a obra de quiero hacer la obra de Dios. Aleluya. Amém, queridos? Amén, mis queridos. Agora, muito Ahora, importante. muy importante, Se há um fato irrefutável, si hay un hecho irrefutable, é que o discipulado é bíblico. el discipulado es bíblico. Você pode até não concordar, Puede que usted no esté de acuerdo, baseado no seu livre-arbítrio, você pode discordar, basado en tu libre albedrío, hasta podría estar en desacuerdo, você pode desprezar, puedes despreciar, você pode achar que... Você pode decidir que você não quer se envolver, entonces tú puedes pensar que de repente no quieres involucrarte você pode resistir. y puedes resistir. O que você nunca vai poder Lo que tú nunca vas a poder es dizer que o discipulado não é bíblico. decir que el discipulado no es bíblico. Uma vez eu conversei com um pastor, Una vez conversé con un pastor que ele estava dizendo, não, discipulado não. que estaba diciendo así, no, discipulado no. E eu falei, pastor, me prova que discipulado não é bíblico. Entonces yo le dije, pastor, pruébame que el discipulado no es bíblico. Você pode não gostar, Puede que no te guste, você pode não concordar, puede que no estés de acuerdo, você pode não querer, puede que no quieras você pode não aceitar, y no lo aceptes, você pode não se envolver, ni quieras involucrarte, mas você não pode provar, pero tú no puedes probar você não pode negar y no puedes negar que é bíblico. que el discipulado es bíblico. Aleluya. Agora, se é bíblico, Ahora, si es bíblico, é para mim, es para mí, é para você. es para ti. Amém? Aleluya. Porque Bíblia Porque la Biblia não é para ser carregado debaixo do braço. no es para cargarlo debajo del brazo, Bíblia porque la Biblia é para ser praticada. es para ser practicada. Amém? Amén. Mas o discipulado a gente vê aí em 3 etapas. Pero vemos ahí el discipulado en 3 etapas. Nós só vamos conseguir cumprir, obedecer o mandamento central, Nosotros lograremos cumplir ese mandamiento central, que é ir de fazer discípulos, que es ir y hacer discípulos, se nós praticarmos 3 ações. si nosotros practicamos esas 3 razones. Eu chamo de 3 ações do discipulado. 3 razones del discipulado. Ações. Sí. 3 acciones del discipulado. Acciones. Sí, acciones de hacer. Yes. Sí. Primeiro, ir. Ir. É verbo. Sí, es un verbo. Verbo requer uma ação. El verbo requiere acción. A primeira ação eu tenho que ir. La primera acción es que tengo que ir. Esse ir significa que eu preciso proclamar o evangelho. Ese ir requiere que yo debo proclamar el evangelio. Eu tenho que
predicar o evangelho Tengo que predicar el evangelio para as pessoas. a las personas. Como ouvirão se não há quem pregue? ¿Cómo oirán si no hay quienes prediquen? Você mora perto de alguém que ainda não converteu. ¿Tú vives cerca de alguien que aún no se ha convertido? Você tem alguém na sua família que ainda não converteu. ¿Usted tiene a alguien en su familia que aún no se ha convertido? Você trabalha perto de alguém que ainda não converteu. ¿Trabajas cerca de alguien que aún no se ha convertido? Você estuda junto com alguém que ainda não converteu. ¿Usted estudia junto con alguien que aún no se ha convertido? É sua responsabilidade Entonces esas personas son su responsabilidad. ir Y falar de Jesus para eles. hablar de Jesús a ellos. Deus não vai cobrar de você Dios no te va a pedir a responsabilidade la responsabilidad pela salvação por la salvación daquele chinês lá da China, o Han Gan Kan Kan. de los chinos y otros. Por falar em chinês, ¿Puedo hablar en chino? você sabe como é que chinês escolhe nome do filho? ¿Usted sabe cómo los chinos escogen el nombre de sus hijos? É assim. Es así. Ele pega uma lata de refrigerante seca, Si él toma una lata de gaseosa, ¿ya? sim, Seca, e joga no telhado da casa. y tira ahí sobre el techo de su casa. O barulho que fizer, Han Chan Chen Chin, é o nome do Entonces filho. cuando se cae, dependiendo de la boya, tan la lanchan, es el nombre. Deus não vai cobrar de você Entonces Dios no te va a pedir cuenta o sangue la sangre do chinês de los chinos, Chan Chan Chan, de los chinos chan chan chan, que você não conhece, que tú no conoces, que você nunca viu, que tú nunca los viste. mas ele vai cobrar de você e de mim Pero sí te va a pedir cuentas de ti y de mí, o sangue daqueles que você conhece, de la sangre de aquellas personas que tú daqueles conoces, que você estuda juntos, de aquellas con las personas con quien tú estudias, do seu patrão, de tu patrón, do seu vizinho, de tus vecinos, do seu pai, de tu papá, da sua mãe. tu mamá. Nós temos que ir. Entonces tenemos que ir. Como ouvirão se não há quem pregue? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Nós precisamos parar de ser aquele crente agente secreto. Nosotros tenemos que parar de ser apenas aquellos creyentes agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Nadie sabe que tú eres creyente. Você estuda 4 anos com uma pessoa na faculdade. Estudias 4 años con alguien en la universidad. Você trabalha 10 anos com a mesma pessoa num trabalho. Trabajas 10 años en la misma fábrica E nunca você fala de Jesus. y nunca le hablas de Jesús. Fala de futebol, Hablas de fútbol, fala da novela, de novelas, fala do namorado, de enamorados, fala da política, hablas de política, mas não fala de Jesus. pero no hablas de Jesús. Então, para eu obedecer o mandamento e de fazer discípulos, Entonces, para obedecer el id y hacer discípulos, nós precisamos da primeira ação, nosotros necesitamos la primera acción, evangelizar. evangelizar. Evangelizar não é discipular, Evangelizar no es discipular, mas é parte do processo. pero es parte del proceso. Muita gente confunde evangelização com discipulado, Mucha gente confunde evangelización con discipulado, mas evangelização é parte do processo fazer discípulos. pero entonces recuerden, evangelizar es parte del proceso de hacer discípulos. Quando eu estava fazendo faculdade, Cuando yo estaba en la universidad, eu sabia que eu precisava yo sabía lo que necesitaba, compartilhar do amor de Deus com as pessoas. compartir el amor de Dios con las personas. Então eu falei para várias pessoas, Entonces yo les hablé a varias personas, e uma dessas pessoas que eu falei de Jesus y una de esas personas a quien le hablé de Jesús era uma moça muito bonita, era una joven muy bonita, uma morena, era una morena, sorriso lindo. y una sonrisa muy linda. E eu comecei a falar de Jesus para ela. Comencé a hablarle de Jesús a ella. Ela era muito católica. Ella era muy católica. Um dia eu convidei ela para ir na minha igreja. Entonces un día yo le invité para que vaya a mi iglesia. Ela disse:
eu tenho a minha igreja. Entonces ella me dijo, yo tengo mi iglesia. Não me convida mais para ir na sua No igreja. me invites más para ir a tu iglesia. Se você quiser ser meu amigo, nunca mais me convida para ir na sua igreja, porque eu nunca vou ser crente. Si tú quieres seguir siendo mi amigo, nunca más me invites a tu iglesia porque yo nunca voy a ser creyente. Tudo bem? Ah, ¿todo bien? Todavia continuamos amigos. Todavía entonces continuamos de amigos. De vez em quando eu falava de um versículo. De vez en cuando le hablaba de un versículo. Outra vez ela me perguntava, por que na tua Bíblia Algunas veces me preguntaba ella, ¿por qué que en tu Biblia é diferente da minha Bíblia? es diferente de mi Biblia? É a polícia? No. ¿Es la policía? Então pode ficar Entonces tranquilo, quédense tranquilos. que não é a polícia. No es la policía. Então, um dia, Entonces un día, essa moça fez uma pergunta esa joven hizo una pregunta. e eu comecei a compartilhar a palavra de Deus. Entonces comencé a compartir la palabra de Dios E ela tomou uma decisão. y ella tomó una decisión. Eu vou ler a Bíblia. Yo voy a leer la Biblia. Eu vou ler mais a Bíblia. Yo voy a leer más la Biblia. E ela leu a Bíblia, o Novo Testamento, em um mês. Y ella leyó la Biblia, el Nuevo Testamento, en un mes. Aí então, sem eu saber, Ahí entonces, sin que yo sepa, ela foi na igreja. ella fue a la iglesia, Ficava próximo da casa dela. que quedaba cerca de la casa de ella. E ela entregou a vida para Jesus. Y ella entregó su vida a Jesús. Uau! ¡Wow! Deus me usou Dios me usó para plantar a semente. para sembrar la semilla. Sabe o que aconteceu? ¿Sabe qué aconteció? Ela ficou uma crente muito fervorosa. Ella se convirtió en una creyente muy fervorosa. Ela começou a se envolver nas células na igreja dela. Ella comenzó a involucrarse así en la iglesia, en las células de su iglesia. E nós estávamos estudando juntos. Y entonces estábamos estudiando juntos. Aí meu coração começou a sentir algo por ela. Ahí mi corazón comenzó a sentir algo por ella. E eu falei com Deus. Y yo hablé con Dios. Falei, Jesus, Dije, Jesús, eu ajudei a ganhar o espírito dela para o Senhor. yo, yo hago de ganar el espíritu para usted. O Senhor poderia me dar o corpo e a alma? Por favor, si tú podrías darme el cuerpo y el alma. E hoje nós estamos casados. Y hoy estamos casados. Eu costumo dizer, vale a pena evangelizar. Por eso acostumbro decir, vale la pena evangelizar. Imagina se eu tivesse passado pela faculdade sem nunca falar de Jesus. ¿Se imagina si hubiera pasado por la universidad sin nunca haber hablado de Jesús? Eu não estaria casado com uma mulher maravilhosa. No estaría casado con una mujer maravillosa. A segunda ação do discipulado La segunda acción del discipulado é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Então, depois que eu evangelizo, Entonces, después que yo evangelizo, eu conduzo aquela pessoa ao batismo. le conduzco a aquella persona hacia el bautismo. Eu acredito que esse mandamento aqui Yo acredito que ese mandamiento aquí está muito claro. está muy claro. Se eu ganho o pastor Mário, Si yo le gano al pastor Mario, a minha responsabilidade agora é batizá-lo. mi responsabilidad ahora es bautizarlo o que se bautice, ¿no? Nós temos a tendência Tenemos la tendencia de que só quem batiza são os pastores, né? de que quien bautiza son solamente los pastores. Talvez seja assim aqui na sua igreja. Tal vez es así aquí en su iglesia. Na nossa igreja também era assim. En nuestra iglesia también era así. Tinha o dia do batismo, Tenía ahí día del bautismo. aí tinha aquela fila de crente vestido com uma bata branca. Ahí entonces había aquella fila de creyentes vestidos aquello con una túnica blanca. E eles entravam no rio. Entonces ellos entraban en el E o río. pastor ficava batizando 1, 2, 3. Y el pastor entonces quedaba bautizando 1, 2, 3. E depois de 20, 30, o pastor estava com dor na costa.
Y después de 20, 30, el pastor estaba con dolor de espaldas. E ele falou, eu tô com dor na costa. Y decía, ay, ¿por qué estoy con dolor en la espalda? E eu dizia, porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Y yo le dije, porque estás desobedeciendo la palabra de Dios. Porque quem é para batizar Porque ¿quién debe bautizar? é quem ganhou para Jesus. Es quien ganó para Jesús. Nós mudamos isso na nossa igreja. Nosotros cambiamos eso en nuestra iglesia. Quando tem batismo, Cuando hay bautismo, quem que batiza? ¿quién bautiza? Quem ganhou? ¿Quién le ganó? Quem está discipulando? ¿Y quién está discipulando? É uma festa. Es una fiesta. Todos estão lá com a bata branca Todos están ahí con la túnica blanca e eu, como discipulador, estou com uma bata azul. y yo como discipulador estoy con una túnica azul. E o pastor fica só olhando. Y el pastor se queda así mirando. Ele não sente mais dor na Y costa. entonces ya se evita el dolor de las espaldas. Ide e Id batizai. y bautizad. E o terceiro é E o terceiro é- ensinando. Y el tercero es enseñándoles. Ensinando o quê? ¿Enseñándoles qué? Todas as coisas que eu To- vos tenho ordenado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Então, eu ganhei a minha esposa, né? Entonces yo le gané a mi esposa, E eu comecei a discipular. yo comencé a discipularla. Na nossa igreja não tinha ainda o discipulado, En nuestra iglesia aún, ¿sabes? No tenía el discipulado, mas eu precisei acompanhar ela. pero yo necesitaba acompañarla a ella. Eu fui ensinando ela, olha o que a Bíblia diz. Yo fui enseñando lo que es lo que la Biblia dice. Eu fui orientando ela sobre namoro, para ela não ficar namorando com qualquer um. Yo le fui enseñando sobre lo que, cómo es el enamoramiento para que ella se enamore con cualquier otro. Eu fui ensinando ela sobre dízimos, ofertas. Fui enseñándole sobre los diezmos, las ofrendas. Eu fui ensinando ela sobre roupa. Fui enseñándole sobre la ropa. Aí nós terminamos e casamos. Ahí nosotros terminamos casando. Aí então meu pastor veio e falou assim, a partir de agora, discipulado vai ser homem com homem, mulher com mulher. Entonces, a partir de ahí, mi pastor dijo, no, a partir de ahora va a ser el discipulado varón, varón y dama con dama. Mas veja que a responsabilidade é você continuar ensinando. Pero bueno, la responsabilidad es que usted continúe enseñando. Ensinando a guardar todas as coisas. Enseñando a guardar todas las cosas. Então alguém me pergunta assim, pastor, quanto tempo dura o discipulado? Entonces a mí me preguntan así, pastor, ¿cuánto tiempo dura el discipulado? Eu estou sendo discipulado há muitos anos. Yo estoy siendo discipulado hace muchos años. E o meu pastor ainda está me ensinando a guardar alguns mandamentos de Jesus. Y mi pastor aún me está enseñando a guardar algunos mandamientos de Jesús. Nós nunca vamos parar de aprender. Nunca vamos a parar de aprender. Então, o discipulado são 3 ações. Entonces, recuerden, el discipulado son 3 acciones. Ide, Ir, batizai bautizar e ensinai. y enseñar. Então, eu estou cumprindo o mandamento quando? Entonces, yo estoy cumpliendo un mandamiento ¿cuándo? Eu estou envolvido nesse processo de proclamar o evangelho, Cuando estoy yendo y proclamando el evangelio, integrando as pessoas na igreja local integrando a las personas en la iglesia local e continuar ensinando essas pessoas os mandamentos e os ensinos de Jesus. y continuar enseñando a esas personas en los mandamientos y las enseñanzas de Jesús. E qual é o meu objetivo final? ¿Y cuál es mi objetivo final? É que ele, como meu discípulo, Es que él, como mi discípulo, depois comece também a fazer os 3 processos. entonces después que él también haga los mismos 3 procesos. Que ele vai ganhar o vizinho dele, Que él va a ganar a su vecino, ele vai batizar o vizinho dele lo va a bautizar e ele vai ensinar o vizinho dele. y va a enseñar al vecino. E qual é o objetivo dele com o vizinho dele? ¿Y cuál es el objetivo de él con ese vecino? É que o vizinho dele também evangelize o seu pai, a sua mãe, Es que ese vecino también evangelice a su papá o a su mamá, seus amigos não crentes, a sus amigos no e creyentes, batize eles, los bautice a ellos, integrando na igreja local los integre en la iglesia e local continuar ensinando todas as coisas que eles têm nos y ensinado. continuar enseñándoles todas las cosas que se han Amén. dado. Amén. Aí quando a gente se reúne na igreja, Entonces ahí cuando la gente se reúne en la iglesia,
Eu discipulo ele, yo discipulo a él, ele discipula aquele, él discipula a ese otro, aquele discipula aquele, aquel discipula a aquele otro, discipula aquele, este a otra persona, aquele discipula aquele, este a otro, aquele discipula aquele. y él Está hacía todo otro. mundo conectado. Entonces todo el mundo está Todo conectado. mundo está sendo ajudado Todo el mundo está siendo no ayudado. processo de discipular. Es un proceso de discipulado. Essa é a igreja que Jesus veio edificar. Esa es la iglesia que Jesús viene a edificar. Amém? Amén. Agora, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Ahora, otra cosa que quiero compartir con ustedes. Eu já falei que discipulado não é solamente uma boa ideia, senão uma ideia divina. Ya les hablé que el discipulado no es solamente una buena idea, sino una idea divina. Você pode ler? Sí, el discipulado, aunque no sea con ese nombre, es usado en la filosofía, en el deporte, en la medicina, en el mundo empresarial y en todo segmento profesional. O discipulado é um princípio que rege toda a vida da gente. El discipulado es un principio que rige toda la vida de las personas. O princípio do discipulado é uma vereda antiga de Deus, El principio del discipulado es un camino antiguo de Dios, que faz parte do universo e que pode ser usado tanto para o bem como para o mal. es parte de lo que puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal. A preparação de um discípulo. La preparación de un discípulo. Você vê que o discipulado é praticado pelos filósofos antes de Jesus. Usted debe saber que el discipulado es practicado por los filósofos que vivieron antes de Jesús. Na antiga Grécia, En la antigua Grecia sempre tinha o filósofo, siempre había un professor filósofo, profesor, e o filósofo aluno, y había otro filósofo que era el alumno, que depois se tornava um grande filósofo. y que luego se convertía en otro grande filósofo. Hoje, se você encontrar um bom advogado, Si tú hoy encuentras un buen abogado, ele foi treinado por outro bom advogado. él fue entrenado por otro buen abogado. Você encontra hoje um jogador de futebol, Usted encuentra hoy un jugador de fútbol, você vai ver que ele teve um técnico que ensinou para ele como jogar. usted va a notar que él tuvo un técnico que le enseñó a él las técnicas de cómo jugar. Se você for no mundo do tráfico das drogas, Pero también si tú vas y miras el mundo del tráfico de las drogas, você vai ver que um traficante treinou um outro para se tornar um grande traficante. tú vas a notar que hay un traficante que enseñó a otro para que sea también otro traficante. O discipulado sempre funciona, El discipulado siempre funciona, seja para o bem ou para o mal. sea para el bien o para el mal. Um traficante que foi bem discipulado, ele vai ser um bom traficante. Un traficante que fue bien discipulado va a ser un buen narcotraficante, digamos, ¿no? Um pastor que foi bem discipulado vai ser um bom pastor. Un pastor que fue bien discipulado va a ser un buen pastor. Eu costumo dizer, Acostumbro a decir, faça uma comparação. hago una comparación. Pegue um crente Tome un creyente que tem 5 anos de convertido que tiene 5 años de convertido e pegue um outro crente que também tem 5 anos de y convertido. vea también otro creyente que tiene 5 años de convertido. Os dois têm 5 anos de Los convertido. dos tienen 5 años de convertido. Um foi discipulado por 5 anos Uno fue discipulado por 5 años e o outro não foi discipulado. y el por otro 5 no fue discipulado durante esos E años. você vai ver a gritante diferença Y tú vas a ver una inmensa diferencia de maturidade, en madurez, de frutos, en los frutos, de resultados, resultados, de cura. de sanidad. É incrível a diferença. Es increíble la diferencia. Você pega uma pessoa que foi discipulada Usted toma una persona que fue discipulada e você vê a maturidade. y tú notarás ahí la Está madurez. servindo a Deus, Está sirviendo a está Dios, pregando, predicando, está multiplicando, está está multiplicando, fundando igreja. está plantando iglesias. E você encontra crente com 10 anos de convertido. Pero también vas a encontrar creyentes con 10 años de convertido. Nunca ganhou uma alma, Nunca ganó un alma, nunca conseguiu vencer o pecado. nunca logró vencer un pecado. Tem crente que vem para a igreja há 10 anos Hay creyentes que vienen a la iglesia 10 años e continua fumando. y todavía están fumando. 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 Você sabe um crente chegou na igreja Usted sabe, llegó un creyente a la iglesia e disse para o pastor: eu quero dar um testemunho. y dijo al pastor, pastor, yo quiero dar un testimonio.
Eu fui curado. Yo fui curado. Jesus me curou. Jesús me sanó. O pastor olhou para ele e falou: E- mas você é crente? El pastor le miró y dijo, pero ¿y tú eres creyente? Sim, pastor. Sí, pastor. Faz 2 anos. Hace 2. 2 anos. Sí, hace 2 años. A igreja era grande, La iglesia era grande. o pastor não conhecia. El pastor no le conocía. Sim, então pode dar o testemunho. Entonces puedes dar un testimonio. E ele disse para a igreja: paz do Senhor, irmãos. Y él dijo así, entonces saludó. Eu "Padre quero Señor, dar um testemunho, Jesus me curou. quiero darles un testimonio, Jesús me sanó. Eu tinha uma tosse, Yo tenía una tos. tossia muito. Tosía mucho. E essa semana, Y esta semana, eu fumei a semana todinha yo fumé toda la semana. e não tossi. Y no he tosido. Você vê, esse tipo de crente Usted ve ese tipo de creyentes. faltou discipulado. Falta de discipulado. Por que eu consegui vencer as drogas? ¿Por qué yo logré vencer a las drogas? Por que eu consegui parar de fumar? ¿Por qué yo logré dejar de fumar? Eu fumava duas carteiras, 2 maços de cigarro. Yo fumaba ahí 2 cajetillas de cigarro, Mas foi o discipulado pero fue el discipulado que me ajudou a vencer esses hábitos. que me ayudó a vencer esos malos hábitos. O discipulado nos liberta. El discipulado nos libera. Se avaliarmos o mundo do crime, Si nosotros evaluamos el mundo de la criminalidad se avaliarmos o mundo cristão, y si también vemos el mundo cristiano, se avaliarmos o mundo do esporte, si nosotros evaluamos el mundo del deporte, vai ter agora os Jogos sí, va a haber ahora estos Juegos Panamericanos, Você vai ver que todo atleta usted notará que todo atleta teve treinador, tiene un entrenador, teve discipulador, tiene un discipulador, que ajudou ele potencializar que le ayudó a él a potenciarlo, o dom, a habilidade. los dones, las habilidades. Quando não tem discipulado na igreja, Cuando no hay discipulado en la iglesia, muito potencial mucho potencial é desperdiçado. se desperdicia. A pessoa tem dom muito bom, La persona puede tener un don muy bueno, mas não é desenvolvido, pero no lo desarrolla porque não tem discipulador. porque no tiene un discipulador. Nós precisamos de discipuladores. Entonces necesitamos discipuladores. É fato que com a ajuda dos outros, Es un hecho que con la ayuda de los otros eu posso ir mais longe, puedo ir más lejos, eu posso fazer com mais excelência, puedo obrar con más eu excelencia posso obter melhores resultados, y puedo obtener mejores resultados e eu posso realizar mais. y puedo hacer o realizar más. Quem era Pedro? ¿Quién era Pedro? Pescador. Un pescador. Se Jesus nunca tivesse encontrado Pedro Si Jesús nunca lo hubiera encontrado a Pedro, e tivesse falado para ele: segue-me que eu vou te treinar, si no le hubiera dicho, sígueme que te voy a entrenar, você acha que Pedro teria se tornado grande apóstolo? ¿usted cree que Pedro se hubiera convertido en un gran apóstol? Se Jesus não tivesse discipulado Pedro, Si Jesús no lo hubiera discipulado a Pedro, como teria terminado a vida de Pedro? ¿cómo hubiera acabado la vida de Pedro? Nós teríamos, com certeza, nunca teríamos ouvido o nome de Pedro. Con seguridad nunca hubiéramos oído el nombre de Pedro. Assim como nós nunca ouvimos o nome de pessoas que Jesus não discipulou. Así como nosotros hoy no oímos los nombres de las personas a quien Jesús no Se discipuló. Jesus não tivesse discipulado Pedro, Si Jesús no hubiera discipulado a Pedro, ele seria ilustre desconhecido. él sería un ilustre desconocido. Mas porque Jesus começou processo de discipulado, Pero porque Jesús comenzó un proceso de discipulado, ele se tornou grande apóstolo. él se convirtió en un gran apóstol. Hoje nós lemos as cartas que ele escreveu. Hoy nosotros leemos las cartas que él O escribió, poder do discipulado. el poder del discipulado. Se Jesus não tivesse discipulado Pedro, Si Jesús no hubiera discipulado a Pedro, ele teria morrido como pescador. él hubiera muerto como un pescador, Velho pescador. un viejo pescador, Que terminou a vida pescando peixes. que terminó la vida pescando peces. Mas quando o discipulado entra na vida de alguém, Pero cuando el discipulado entra en la a vida de alguien, história dele é mudada. la historia de él cambia. Amém? Amén.
O plano de Deus El plan de Dios é que todos nós fôssemos es discipulados. que todos nosotros seamos discipulados. Deus planejou para nós sermos discipulados dentro do contexto da família. Dios planeó el discipulado dentro del contexto de la familia. É responsabilidade do pai discipular o filho. Es responsabilidad de los padres o del padre discipular a los É hijos. responsabilidade da mãe discipular a filha. Es responsabilidad de la mamá discipular a sus hijas. É nossa responsabilidade passar a fé cristã para os nossos filhos. Es nuestra responsabilidad pasar la fe cristiana a nuestros hijos. É nossa responsabilidade continuar acompanhando nossos filhos. Es responsabilidad de continuar acompañando a nuestros hijos. Eu discipulo meu filho, a minha esposa discipula as filhas. Yo discipulo a mi hijo, mi esposo lo hace con mis hijas. E nós juntos discipulamos os nossos filhos. Y nosotros juntos discipulamos a nuestros Esse é o hijos. sonho de Deus. Ese es el sueño de Dios. Que dentro da família, Que dentro de la familia. o meu pai fosse o meu primeiro discipulador. Y el, Meu primeiro discipulador. ya, su Mi papá. Sí, mi papá fue mi primer discipulador. Eu sei que a maioria dos nossos pais falharam. Yo sé que la mayoría de nuestros padres fallaron. O meu pai falhou. Mi papá falló. O meu pai nunca me ensinou sobre finanças. Mi papá, por ejemplo, nunca me enseñó sobre finanzas. O meu pai nunca me chamou para conversar, para falar sobre como tratar as mulheres. Por ejemplo, mi papá no me enseñó cómo tratar a las damas. O meu pai nunca me ensinou sobre como amar e respeitar a Deus. No me enseñó cómo amar y respetar a Dios. O meu pai falhou em cumprir o papel dele como discipulador na minha vida. Mi papá falló en cumplir su tarea de discipulador en mi vida. Mas por que meu pai falhou em fazer isso? Pero ¿por qué mi papá falló en hacer eso? Porque o seu papá falhou com ele. Porque a su vez su papá falló con E él. por que papá de meu papá ¿Y por qué el papá de mi papá falhou em discipular? falló en discipular? Porque o pai do meu pai e do meu pai. Porque el papá de mi papá falló. Mas nós podemos mudar essa história nos nossos Pero filhos. nosotros podemos cambiar esa historia para con nuestros hijos. Você é responsável para discipular a sua geração. Usted es responsable para discipular su generación. Agora nós estamos na igreja. Ahora nosotros estamos en la iglesia. O meu pai nunca me discipulou. Mi papá nunca me discipuló. Ele falhou em discipular. Él falló en discipularme. Eu não aprendi muita coisa que eu devia ter aprendido. No aprendí muchas cosas que debería haber aprendido. Aí eu me converto. Ahí yo me convierto. O sonho de Deus não mudou. El sueño de Dios no cambió. Deus não mudou o seu sonho. Dios no cambió sus sueños. Não é porque o meu pai parou, falhou, que Deus parou com o sonho. Bueno, comigo. no es porque mi papá falló y bueno, Dios paró con sus sueños. Quando eu cheguei na nossa igreja, Cuando llegué a nuestra iglesia, eu encontrei alguém que assumiu o papel, yo encontré a alguien que asumió el papel que começou a me ensinar, y comenzó a enseñarme, começou a me discipular. comenzó a discipularme. Nós somos a resposta de Deus Nosotros somos la respuesta de Dios para essas pessoas que seus pais falharam. para esas personas cuyos padres fallaron. Eu louvo a Deus porque hoje eu tenho um pai espiritual, Yo alabo a Dios porque tengo un padre espiritual. que eu posso falar com ele sobre os meus pecados, Puedo hablar con él sobre mis eu pecados. posso fazer perguntas para Y ele, le puedo hacer preguntas a eu él. posso aprender com ele como tratar a minha Puedo esposa, aprender con él cómo tratar a mi eu esposa. posso aprender com ele como amar a Deus, Y puedo aprender con él cómo amar a Dios. que eu posso aprender com ele como tomar decisões sábias e inteligentes. Y puedo aprender con él cómo tomar decisiones sabias e inteligentes. Deus não mudou o plano dele Dios no cambió su plan só porque meu pai falhou. solo porque mi papá falló. A igreja está sendo chamada para cumprir esse papel. La iglesia está siendo llamada para cumplir ese papel. Os jovens que vão converter precisam de pais e mães espirituais nessa igreja. Los jóvenes que se van a convertir necesitan de padres y madres Eu espirituales. en louvo a esta Deus iglesia. porque quando eu converti como jovem, o pastor Timóteo me chamou para o lado e disse: eu vou te discipular. Y yo alabo a Dios porque cuando me convertí joven, el pastor Timoteo me llamó y me dijo, te voy a discipular. E tem dado certo. Y gracias a Dios resultó muy bien. Meu pai falhou, Mi papá falló, mas Deus não. pero Dios no. Aleluya. Amém? Amén. Eu quero desafiar você, igreja. Quiero desafiarte a ti, iglesia. Igreja, plenitude de Vida. vida. Iglesia, plenitud de vida. Abraço discipulado. Abracen el discipulado. Seja a igreja dos sonhos de Jesus. Sea una iglesia de los sueños de Jesús. Amém? Amén.
O Peru precisa de igreja discipuladora. El Perú necesita de iglesia discipuladora. Você fala, pastor, como que eu começo? Pastor, ¿y cómo comienzo? Começa pelo começo. Comienza por el comienzo. Eu vejo muitas irmãs preciosas aqui. Veo muchas hermanas preciosas aquí. Que tal você adotar uma jovem ¿Qué tal que tú adoptas a una joven e começa a discipular essa jovem? y comienzas a discipular a esa joven? Olha o que a palavra de Deus diz. Mira lo que la palabra de Dios dice. Tito. Tito, É Tito? sí, Tito. Tito. Ele diz assim no capítulo 2, Capítulo 2 de Tito, vamos a leer, versículo versículo 3. 3. Tito 2, 3. Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que sejam mestras do bem, Sí, maestras del bien. a fim de Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. algumas irmãs dizem, ai pastor, eu já estou muito velha. Algunas hermanas dicen, ay pastor, yo ya estoy muy vieja. Esse versículo aqui está dizendo que Deus não dispensa você. Aquí este versículo está diciendo que Dios no te perdona, no te la disculpas. Amém? Amén. A Bíblia diz que é para você ser discipuladora das mulheres mais novas. Entonces mira lo que la Biblia te está diciendo, que seas maestra bien, que enseñes a las mujeres jóvenes. Que você tem que ser discipuladora, você tem que instruir, ensinar Usted tiene que instruirles, enseñarles a serem mulheres que amam o marido, o filho, a ser mujeres que amen a su marido, a sus hijos, sensatas, a ser puras, prudentes, castas, boas donas de casa, cuidadosas de su casa, submissa aos maridos. sujetas a sus maridos. Quem vai discipular as mulheres mais novas? ¿Quién va a discipular a las mujeres más jóvenes? Levante a mão. Levante la mano. Você. Ah, ustedes. Amém? Amén. Aí na galeria. Ahí arriba en la galería. Amén. Amén. Veja, todos devem participar. Vean, todos deben Todos participar. deben. Todos deben participar. Se já tem alguém convertido, você Se- procura para discipular. Ah, sí. Si hay alguien que ves que se ha convertido, Você búscalo para Você discipular. faz parte de uma célula, Y si haces parte de una célula, você é responsável para discipular os novos convertidos? usted es responsable para discipular a los nuevos convertidos. Se não tem novos convertidos, Y si no hay nuevos convertidos, começa com o passo número 1. comienza con el paso o la acción número 1. Quando você ganhar alguém para Si Jesus, tú ganas a alguien para Jesús, o que você vai fazer agora? ¿qué tienes que hacer ahora? Você vai cuidar. Usted tiene que cuidarlo. Muitos crentes eles fazem assim. Muchos creyentes piensan así. Eles ganham alguém para Jesus, Ellos ganan a alguien para Jesús, eles trazem para a igreja, le llevan a la iglesia a pessoa faz a decisão y la persona hace la decisión naquela noite, y aquella noche entrega a vida para Jesus. entrega su vida a Jesús. Você sabe o que eles fazem? ¿Sabes lo que hacen? Eles pegam aquela pessoa Ellos toman a aquella persona e trazem para o pastor. y le traen al pastor. Ah, pastor, meu amigo José, Pastor, oh, mi amigo José, ele entregou a vida para Jesus él se ha hoje. entregado a Jesús hoy día. Então agora, pastor, cuida dele. Entonces, pastor, ahora cuídalo. Está errado. Eso está errado. No Brasil tem uma frase, não sei se vai dar certo aqui. A ver, en el Brasil hay una frase, no sé, a ver cómo es aquí. Diz assim: quem pariu, Mateus que embale. É quem deu a luz ao bebê que tem que embalar a rede. Ah, bueno. Bueno, quien dio a luz o quien parió tiene que encargarse del bebé, ¿no? Algo así sería, ¿no? O de cuidarlo, de mecerlo. Amém? Amén. Ninguém, não tem nenhuma mulher que deu a luz a um filho e falou: agora você vai dar de mamar para ele. Bueno, ahora sí está claro, ¿no? Ninguna mujer da a luz y luego se le entrega a alguien para decir, ah, ahora tú tienes que amamantarlo.
Amém? Amén. Você que vai cuidar do filho que você gerou. Ah, ok. Entonces, recuérdalo, tú tienes que cuidar del hijo que tú has engendrado. O has dado a luz, sería para las damas, ¿no? Você vai começar a experimentar a alegria Bien. Verás que vas a comenzar a experimentar la alegría de ajudar os novos convertidos de ayudar a los nuevos convertidos a conhecer a Deus, que conozcan a Dios a praticar a palavra de y Deus. que practiquen la palabra de Dios. E você vai ver a diferença na igreja Y tú verás la diferencia en la da iglesia maturidade de la madurez e da saúde espiritual. y la salud espiritual. Amém? Amén. E você sabe o que começa a acontecer ¿Sabes qué es lo que comienza a suceder? quando Deus vê uma igreja que está comprometida com o discipulado? Cuando Dios ve que una iglesia está comprometida con el discipulado, Deus começa a abençoar aquela igreja. Dios comienza a bendecir esa iglesia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, La Biblia dice que los ojos del Señor están mirando sobre toda la tierra, procurando cujo coração é totalmente dele. mirando ahí personas cuyos corazones son de Él. Então eu sempre falo que Deus está olhando assim para as igrejas. Entonces yo pienso que Dios está mirando hacia las iglesias. Ele passa seus olhos sobre a cidade de Lima, Entonces Él pasa sus ojos sobre la ciudad de Lima, procurando qual igreja que está levando a sério o discipulado e o cuidado para os novos convertidos. mirando ahí qué iglesia es la que está llevando muy en serio el discipulado y el cuidado de los nuevos. E Deus olha, uau, Y Dios dice, ali tem uma igreja, allí hay una iglesia. plenitude de vida. Sí, la iglesia plenitud de vida. Ela cuida dos novos convertidos. Esa iglesia cuida a los nuevos convertidos. Então ele fala, vamos mandar os novos convertidos para lá. Entonces vamos a mandar más nuevas personas allá. Porque Deus manda para as igrejas que estão cuidando. Porque Dios envía a las iglesias que están cuidando. Amém? Amén. Alguns pastores perguntam, por que nós não estamos crescendo mais? Algunos pastores se preguntan, ¿sí? ¿Por qué que nosotros no estamos creciendo? Por que Deus não está mandando mais pessoas para minha célula, para minha igreja? ¿Por qué Dios no está enviando más personas para mi iglesia, mi célula? Porque muitas vezes Deus olha e fala, não, lá não. Porque Dios, muchas veces Dios mira allá y dice, no, allá no. Se eu mandar para lá, ele vai desviar, porque ninguém vai cuidar. Porque si yo envío esas almas allá, nadie los va a cuidar y se va a ir al mundo. Você quer que sua célula cresça? ¿Quieres que tu célula crezca? Você quer que sua igreja cresça? ¿Quieres que tu iglesia crezca? Então vamos ser um exército de pessoas que cuidam e discipulam bem as pessoas que Deus Entonces manda. vamos a hacer un ejército de personas que disipulan y cuidan. Que aí Deus vai acrescentar todos os dias o número daqueles que estão sendo salvos. Entonces Dios va a hacer crecer el número de aquellas personas que van a llegar a la iglesia. Amém? Amén. Agora, antes que Jesus enviou seus discípulos para discipular, Ahora, antes que Jesús envíe a sus discípulos para ele discipular, disse assim, Él dijo así, aguardem, esperen até que do alto vocês sejam revestidos de poder. hasta que sean revestidos con el poder de lo alto. O discipulado é uma tarefa que nós não conseguimos fazer sem o poder do Espírito Santo. El discipulado es una tarea que nosotros no podríamos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, Porque dá trabalho. porque da trabajo. Tem horas que você precisa de muita paciência e graça para continuar cuidando de alguém. Hay momentos en que usted necesita mucha gracia y paciencia para cuidar de la vida de alguien. Então hoje nós vamos pedir de Deus Entonces hoy nosotros vamos a pedirle a Dios revestimento o de Dios, especial, un revestimiento uma especial, unção fresca, una unción para fresca nós sairmos daqui preparados, para salirnos de aquí preparados, adestrados adiestrados pelo poder do Espírito por el Santo, poder del Espíritu para Santo, nós começarmos a cuidar das pessoas. para comenzar a cuidar a las personas. Porque Deus vai começar hoje, Porque Dios va a comenzar hoy Deus vai desatar y hoje Dios va a desatar hoy processo un proceso que não vai parar que mais. no va a parar. Amém? Amén. Você vai receber poder, Usted va a recibir poder, compaixão pasión pelas pessoas. por las personas. E aqui mesmo, entre vocês, Y aquí dentro, entre nosotros, vai começar a acontecer um fenômeno. va a suceder un fenómeno. As pessoas vão chegar e vão falar assim, por favor, me discipula. Va a suceder algo que dentro de poco las personas van a acercarte y te van a decir, por favor, disipúlame. Outros vão chegar e falar assim, eu senti de Deus que eu devo cuidar de você.
Y otros van a llegar y decir, yo sentí de Dios cuidar de ti. E Deus vai começar um processo, Y Dios va a comenzar un proceso, um rebuliço una revolución, poderosa. un movimiento poderoso. Amém? Amén. Aleluya. E quando eu voltar outra vez aqui, Y cuando vuelva otra vez aquí, o pastor vai me dizer, el pastor me dirá, já estamos com muitas pessoas no processo de ya estamos con discipulado. muchas personas en este proceso. Amém? Amén. Quem quer receber esse poder? ¿Quién quiere ese poder? Vamos ficar em pé? Nos ponemos de pie. Se você puder chegar aqui na frente. Muy bien. Por favor, si tú puedes, te pido que vengas aquí al frente. Vamos, hermanos, a ganar tiempo. Puedes venir aquí adelante. Vamos a Jesus orar. disse para os seus discípulos, não saiam até que do alto sejam revestidos de poder. No, Jesús dijo a sus discípulos, no salgan todavía hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ustedes sí pueden venir, hermanos, aquí. Você quer obedecer o mandamento de Jesus e ¿Quieres de fazer obedecer ese discípulos? mandamiento que dio a sus discípulos? Ven aquí, por favor, entonces. Esse ¿Ah? mandamento é para os discípulos. Ese mandamiento es para los discípulos. Se você é um discípulo pouco de mais adelante, Jesus, por favor. você é convocado para fazer discípulos. Ahí, por favor. Aleluya. Fecha seus olhos Cierra tus ojos e começa a falar com o Espírito Santo. y comienza a hablar con el Espíritu Fala, Santo. Senhor, eu quero ser um discipulador, uma discipuladora. Dile, Señor, yo quiero ser un discipulador. Eu una quero ser discipuladora. usado para ajudar outros. Dile, yo quiero ser usado para ayudar a otros. Senhor, está aqui a minha vida. Señor, aquí está mi vida. Eu quero ser útil nas tuas mãos. Yo quiero ser útil en tus manos. Eu entendi hoje Yo entendí hoy que eu não fui chamado só para congregar dia de domingo. Hoy entendí que no fui llamado solo para congregarme. Eu fui chamado para ser útil. Yo fui llamado para ser útil. Eu quero colocar minha vida em tuas mãos. Y por eso quiero colocar mi vida en tus manos. Tem pessoas que estão precisando de ajuda. Hay personas que están necesitando ayuda. Tem pessoas que entregaram a vida para Jesus e não estão congregando. Hay personas que entregaron su vida a Jesús y no están congregando. Tem pessoas que estão precisando de ajuda, Hay personas que están necesitando ayuda. de um abraço, Un abrazo, de uma palavra, de una palabra, de uma de oração. una oración. Fala, Senhor, eu estou aqui. Dile, Señor, estoy Eu aquí. quero me oferecer para ser um instrumento em tuas mãos. Quiero ofrecer para ser un instrumento en tus manos. Eu quero ajudar as mulheres, os jovens. Quiero ayudar a las mujeres, a los jóvenes. Eu quero treinar discípulos. Quiero entrenar discípulos. Eu quero ser útil. Quiero ser útil. Eu quero ganhar vidas para ti. Quiero ganar vidas para ti. Começa a falar com Jesus. Habla con Jesús. Habla. Começa a con abrir Jesús. teu coração. Comienza a abrir tu corazón. Nós estamos aqui hoje à noite, Espírito Santo. Estamos aquí, oh Espíritu Santo. Oh, vem sobre nós. Oh Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Vem nos batizar nesta Bautízanos noite. esta noche. Vem nos avivar nesta noite. Avívanos esta noche. Vem nos encher com teu amor. Oh, llénanos de tu amor. Queremos amar as pessoas. Queremos amar a las personas. Queremos ganhar as pessoas. Y queremos ganar a las personas. Queremos pregar o evangelho. Queremos predicar el Evangelio. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Deus está capacitando alguns para liderar Oh, células. sí. Dios está capacitando a algunos para liderar células. Aleluya. Deus está falando com alguns aqui para abrir a sua casa, para receber uma célula. Dios está hablando con alguna persona para abrir su casa para las células. O Espírito Santo está colocando no seu coração uma pessoa agora. El Espíritu Santo está colocando en tu corazón una persona ahora. Ela está trazendo na sua mente essa pessoa. Está trayendo a tu mente a esa persona. Para você ir atrás dela, para você pastorear ela, Para que tú vayas detrás de ella y lo pastorees. para você cuidar dela, Para que cuides de esa para você persona. abraçá-la, Para que lo abraces. para você amá-la. Para que lo ames. Ninguém vai andar mais sozinho nessa igreja. Nadie va a estar solito en esta iglesia, nunca más. Nós vamos ser uma família, Vamos a ser una familia. uma família. Una familia. Aleluya, aleluya. Vamos a ser una familia. Gloria a Dios, aleluya. Conectados, aleluya.